Vamos abrir as Escrituras no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos continuar nosso estudo aqui, como lema dos nossos estudos no Evangelho de João, para que crendo tenhas vida eterna. Evangelho de João, capítulo 6. Acharam aí? Começando no verso 60. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem a pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam sua palavra, disse-lhes: isto vos escandaliza? Como seria então se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que vos tenho falado são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que criam, quem eram os que não criam e quem o trairia. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus lhes respondeu: por acaso não escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois ele, um dos 12, haveria de traí-lo. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós temos lido a Tua Santa Palavra e pedimos que o Teu Espírito venha ministrar nos nossos corações. Pedimos, ó Deus, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender as Escrituras Sagradas. Nós queremos, Senhor, ter nossas mentes renovadas e nossas vidas transformadas, porque queremos viver no centro da Tua vontade e no centro da Tua verdade. Fala conosco, para a glória do Teu santo nome, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, queridos. Então nós temos estudado já esse capítulo 6, que começou com a multiplicação dos pães, e então as pessoas foram atrás de Jesus. Jesus falou muito claramente que eles estavam seguindo por causa do pão e não por causa de terem entendido o sinal da multiplicação dos pães. E nós já estudamos toda aquela discussão entre os judeus e Jesus, e judeu com judeus discutindo lá, e Jesus então começa a tornar as coisas mais claras, e chega então nesse ponto aqui, quando os judeus já tinham se retirado, e estavam agora somente os discípulos. Uma grande multidão de discípulos permaneceram ali para ver as palavras finais a respeito daquele discurso que Jesus vinha dando. Então nós vemos claramente aqui que João, o evangelista aqui, divide os ouvintes de Jesus em 3 classes, né? Os judeus, com seus líderes hostis, totalmente contra Jesus desde o princípio, que não foram lá para serem ensinados, mas foram lá em busca de alguma coisa para acusá-lo. E os seguidores então desses judeus estavam lá também. O segundo grupo são os discípulos, e o terceiro grupo são os 12,
né? Sendo que os 12 estão no meio dos discípulos. É como que se a gente fizesse 2 círculos, um maior e um menor, o menor dentro do grande, né? Então o círculo grande seriam todos os discípulos e aquele círculo pequeno no meio seriam os 12. Então vamos pensar um pouquinho aqui. A questão dos judeus, como eu disse, já foi declarada. Eles levantaram todas aquelas questões, né, de seus corações incrédulos, materialistas, que apenas buscavam a autossatisfação em Jesus. Pessoas que se gloriavam somente nas tradições dos anciãos e todo o tempo estavam murmurando e menosprezando Jesus, né, pelas coisas que Jesus falava. E eles acabaram discutindo entre eles, porque havia ali uma diversidade de opiniões a respeito daquilo que Jesus havia falado, né? Então, houve como uma guerra de palavras entre os judeus, por causa das coisas que Jesus estava falando. E agora esse texto aqui, a partir do verso 60, descreve a reação dos discípulos. Veja, já não é mais a reação dos judeus, mas a reação dos discípulos, aqueles que estavam seguindo Jesus, aqueles que até então tinham simpatizado com as coisas que Jesus fazia e ensinava, né? Então eles eram contados como os discípulos, mas chega neste ponto que eles estão escandalizados, esse é o termo que Jesus usa, eles estão escandalizados com o ensino das Escrituras. Olha só que interessante, queridos. Pessoas seguidoras de Jesus, escandalizados com a realidade do Evangelho. Porque, na verdade, o Evangelho é ofensivo para o coração humano, porque ele mostra quem o homem é. Então o Evangelho de Jesus Cristo ofende a natureza humana, escandaliza os ensinamentos de Jesus, acaba escandalizando aqueles que não têm seus corações abertos para o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que toda essa questão aqui, que eles estão escandalizados com Jesus, é a respeito de Jesus ter falado que sua carne era verdadeira comida e seu sangue verdadeira bebida. Esses discípulos, eles sabiam que Jesus não estava sendo literal, que eles deviam comer carne, a carne do corpo de Jesus, do corpo físico de Jesus. Eles sabiam que Jesus não estava sendo literal, Jesus estava falando de uma forma figurada. Mas mesmo esta forma figurada de Jesus era insuportável para eles, exatamente sobre a sua ascensão ao céu, porque a sua ascensão ao céu foi o último degrau da sua subida. Vamos entender aqui. Quando Jesus, e isso escandalizou esses homens, no verso 38, Jesus falou que ele era o pão vivo que desceu do céu. Então, se eles estavam chocados com as implicações das afirmações de Jesus, de quem ele era, o pão vivo que desceu do céu, ele falou: o que vocês vão pensar quando vocês virem o Filho do Homem começar a subir para o lugar de onde ele veio? Nós já estudamos, não sei se você vai lembrar, mas nós já estudamos lá em João capítulo 3, os versos 14 e 15, o seguinte: Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E quando nós estávamos estudando esse texto, nós vimos claramente que Jesus estava falando sobre ser levantado na cruz. Ok? Jesus então estava falando que para ele subir ao céu, o primeiro degrau dessa escada era a cruz. Ok?
E então, o que Jesus estava dizendo, e Paulo vai falar sobre isso lá na primeira carta aos Coríntios, que até hoje a cruz é um escândalo para os judeus. Então Jesus está falando, vocês acham que o fato de eu falar que eu desci do céu e eu me torno, a minha vida dada por vocês, se torna comida e bebida espiritual que vai salvar, que vai alimentar vocês, o que vocês vão pensar de mim quando me verem crucificado? Porque na perspectiva do judeu, o estágio mais baixo da humilhação era justamente a cruz. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus, lá em Isaías capítulo 42, e ele fala sobre isso, o estágio mais baixo da humilhação do servo de Deus, também é o primeiro estágio de ser exaltado e elevado ao lugar mais sublime. Ok? Você pode conferir isso lá em Isaías capítulo 42, verso 13. E também Filipenses capítulo 2, os versos 5 ao 11. O que diz lá? Que Jesus se humilhou, deixando a sua glória nos céus, descendo à terra, se tornando homem, e como homem foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o primeiro degrau da subida para os céus é a cruz, que é o maior escândalo para os judeus, e é justamente isto que Jesus estava falando. Se eles achavam ofensivas as declarações de Jesus até aqui, se eles achavam ofensiva a autoridade de Jesus, se eles achavam ofensiva todas essas coisas, como que eles iam encarar a cruz, que seria o escândalo supremo? Dá para entender isso, queridos? Então, por mais ofensiva que a expressão linguística comer da carne e beber do sangue possa ser, mais ofensiva ainda é a crucificação de uma pessoa que se diz ou se declara o Messias. Porque eles estavam esperando o quê? O Messias que ia se assentar no trono, que ia tirar Herodes do trono, que ia romper com o Império Romano, e Israel ia ser uma nação totalmente livre, debaixo do reinado do Messias. E de repente esse Messias diz que ele vai ser crucificado. Dá para entender isso, queridos? Então a ideia da crucificação para os judeus era ultrajante, né? Eu citei o texto eu quero ler agora, que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 22 ao 24, queridos. Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado, e isso vai escandalizar os judeus, e vai se tornar um absurdo para os gentios. Mas se você for chamado, você vai entender que isso é o poder de Deus. Se você se escandaliza com o ensino de Jesus, meu querido, reveja o seu chamado. Ok? Então veja só, o momento de maior degradação e humilhação de Jesus é o momento da sua glorificação. O caminho de seu retorno para a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Então veja, aquilo que é considerado a maior degradação, a maior humilhação, é a glorificação de Jesus e o seu retorno para a glória que ele tinha antes da fundação do mundo com o Pai. Isso está lá em João, capítulo 17, verso 5, que se Deus permitir, a gente chega lá para estudar detalhadamente. Ok? É por isso então, queridos, que a oração condicional deste verso é deixada em aberto, esse João 17, 5.
A forma como os homens e mulheres reagem a esse supremo escândalo determina o destino das pessoas. Então, queridos, vamos enfatizar mais uma vez: discípulo não é aquele que segue, mas é aquele que reage positivamente à palavra de Deus. Ok? É aquele que aceita de forma incondicional a palavra de Deus. Não questiona. Eu posso não entender, e realmente não entendo, toda a palavra de Deus. Mas se está escrito e eu aceito. Ainda que a princípio ela seja ofensiva, mas é a palavra de Deus. E eu sei que Deus é totalmente verdadeiro e todo homem é totalmente mentiroso. Ok? Então vamos lá. Então ver Jesus elevado, olhar além das aparências superficiais e aprender o significado interior da exaltação de Cristo, significa realmente crer nele, e este é o caminho para a vida eterna. Deu para entender até aí? Então no verso 63, Jesus diz: o Espírito é que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que vos tenho falado são Espírito e vida. Então ler aqui as palavras do discurso de Jesus de forma literal, sem procurar penetrar no significado simbólico do que Jesus estava falando, é um grande erro. Comer da carne do Filho do Homem e beber do sangue deve ser entendido como uma atitude e uma atividade na esfera espiritual e não material. Ok? Comer comida material não pode dar vida eterna. É isso que Jesus estava insistindo para que eles entendam. Não é o que você come materialmente que pode dar vida eterna. Assim como o maná que vossos pais comeram lá no deserto não deu vida eterna. O maná deu somente vida física por um tempo determinado. E você comer dos milagres que Jesus te realiza na sua vida não te alimenta espiritualmente. Ele pode até mexer com a sua fé, mas nunca te alimentar espiritualmente. Você recebeu um milagre, você não recebeu nada espiritualmente. É incrível isso, não é? As pessoas, recebi um milagre, é porque Deus me ama. Não tem nada a ver. Deus faz o sol nascer sobre bons e maus e a chuva cair sobre maus e bons. Ele curou 10 leprosos e somente um voltou para dar graças. Milagre não alimenta ninguém espiritualmente. Milagre não tem nada a ver com vida espiritual. E é isso que Jesus está dizendo aqui. O que você recebe na carne não tem valor nenhum, não presta para nada. Dá para entender isso, queridos? Então, não é... Agora, também vamos entender aqui. Porque o texto está falando da carne e do sangue de Jesus. Ele não estava falando que a carne dele não prestava para nada. Porque vamos entender que Jesus é o verbo encarnado. Então a carne de Jesus era diferente da nossa. E ele não estava dizendo que a carne dele não prestava para nada. Porque a carne dele santificou a natureza humana. Porque ele viveu sem pecado algum. Tá? Então Jesus estava dizendo, essa carne aqui não presta para nada. Não, ele não estava falando da dele. Ele estava falando, se você pensar em termos carnais, isto não serve para nada, porque é o Espírito que dá a vida. Ok, queridos? Então, o que Jesus está chamando aqui é o foco para o Espírito e não para a carne. Ok? E então, se a carne não dá vida, o que é que dá a vida? É isso que Jesus está mostrando aqui, né? E aí a gente vai
para o Velho Testamento, e nós vamos ver que todo o Velho Testamento mostra que a maior característica do Espírito Santo de Deus é a doação da vida. Lá em Gênesis capítulo 1, no verso 2, quando a terra era sem forma e vazia, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E porque o Espírito de Deus estava pairando sobre a forma, o abismo ali, é que Deus começou a renovar aquela terra. Porque sem o Espírito de Deus não há comunicação de vida. Ok? Quando Deus criou o homem, Ele fez aquele boneco de barro. O que é que deu o fôlego da vida? Foi quando Deus soprou o seu Espírito. Na visão do Vale dos Ossos Secos de Ezequiel, quando o profeta profetiza e então os ossos se juntam, e ele profetiza mais uma vez, e então a carne, os músculos, cobre aqueles ossos, e então está ali vários corpos mortos. Aconteceu um milagre? Aconteceu. Ossos se juntaram. Imagina o que é isso? Aquele monte de osso. Então cada osso procura o seu osso para se unir. Não foi osso de um que se uniu com o osso de outro, não. O texto é claro, cada osso procurou o seu osso para se unir. E depois um segundo milagre, vieram os músculos, vieram a carne, mas não tinha vida. E então mais uma vez profetiza, para que venha o vento do Senhor sobre estes corpos. Então veja, é sempre o Espírito que dá a vida. Milagre não dá vida. Pode dar vida física, um morto ressuscitar, mas vida eterna, só o Espírito Santo de Deus. Ok, queridos? Nós já estudamos o capítulo 3 de João, onde nós vimos que aquele que não nascer do Espírito não tem vida. Ok? Tudo bem até aí, queridos? E então aqui Jesus está dizendo, o Espírito é o que dá vida. Estritamente falando, o Espírito não vem sobre os discípulos, quando a gente estudar, e nós vamos entrar logo no capítulo 7 aqui, que a Bíblia vai mostrar claramente que o Espírito não tinha sido dado ainda, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Mas Jesus está dizendo aqui que o Espírito dá vida, porque o Espírito está nele, e ele então pode dar vida eterna, e é isso que ele estava ensinando até agora. Ele podia dar vida eterna porque o Espírito já estava sobre ele. Deus havia dado o Espírito a Jesus sem limite, e portanto ele podia declarar a palavra de Deus e transmitir vida. Ok, queridos? Então, veja só o Espírito Santo pode tornar a palavra viva dentro de nós, revelar Jesus através da palavra e nos levar ao novo nascimento e nos transformar na perfeita imagem de Jesus. Eu falei isso na outra semana, que aquele texto que nós somos transformados de glória em glória, é quando o Espírito de Deus, que recebeu a palavra de Jesus, recebeu do que é de Jesus, vem e revela Jesus dentro de nós. E Ele não só nos dá a conhecer a verdade, mas Ele também nos conduz na verdade. Ok? Então é como que se o Espírito fizesse assim, olha, essa é a palavra, você crê? Creio, então vem comigo. Porque você não pode entrar nessa verdade sozinho. Eu tenho que te levar para dentro desta verdade. Então ele não só ensina a verdade, mas ele nos leva para dentro da verdade. E quando nós vamos para dentro da verdade, ele traz a verdade para dentro de nós. E é aí que nós somos transformados. Então é obra puramente do Espírito Santo de Deus.
Amém, queridos? E então Jesus continua: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Então, a maneira como nós nos alimentamos de Cristo é receber com prazer a palavra de Deus e obedecê-la, pois essa é a verdadeira comida espiritual que Ele nos dá. Amém, queridos? E o problema da maioria dos discípulos aqui é que eles não receberam a palavra com prazer. Pelo contrário, eles a recusaram. Então, queridos, recusar a palavra de Deus é algo muito sério. Ok? Jeremias capítulo 15, verso 16. Olha que interessante. O que Jesus estava falando aqui não era novidade. Jeremias capítulo 15, no verso 16, diz assim: quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi, e elas eram para mim o regozijo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, comer a palavra não era novidade. Jeremias falou sobre isto. Ezequiel fala de comer do rolo da palavra de Deus. Então, Jesus não estava dizendo nada diferente, mas eles estavam escandalizados. Dá para entender isso, queridos? Jesus está aplicando aqui as palavras que Jeremias havia pronunciado pelo poder do Espírito. Então, crer nas palavras de Jesus é também crer nele e crer em Deus, ok? Os seres humanos, diz a palavra de Deus, vivem de cada palavra que sai da boca do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. E que Jesus vai também falar isto quando ele é tentado a comer pão físico. No momento, preste atenção nisto. Jesus é tentado a comer pão físico no momento em que ele estava sendo alimentado espiritualmente. E por isso Jesus cita para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca do Senhor. Amém, queridos? Então, quem frequenta a igreja por causa do pão físico, corre um sério risco. Dá para entender isto? Então, é exatamente isso que Jesus estava dizendo. Se Ele é a palavra encarnada e o homem vive por causa da palavra, é isso que Jesus está dizendo: vocês precisam comer de mim, porque eu sou a palavra encarnada, eu sou a revelação de Deus. Ok? Que é o que o escritor aos Hebreus vai dizer, que nós estudamos ontem. Outrora, Deus falou pelos profetas. A palavra de Deus foi dada pelos profetas. Hoje, a palavra de Deus é dada por Cristo. Então, comer a palavra é comer de Cristo. Ninguém come de Cristo em oração. Pode até nos ajudar, lógico, quando em oração nós meditamos na palavra de Deus e oramos que queremos a verdade das Escrituras. Ok? Dá para entender isso, queridos? Então vamos continuar aqui, verso 64. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. Então veja só, queridos, embora a revelação e as promessas são grandes, tudo que Jesus está dizendo aqui, alguns não creem. Se eles não combinam a mensagem com a fé, a mensagem não tem valor nenhuma para eles. Veja só, em Hebreus capítulo 4, verso 2, se você quiser somente ouvir, para a gente ganhar tempo aqui, Hebreus capítulo 4, verso 2,
Porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles. Mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviam. Se você não unir palavra e fé, isso não vai ter proveito nenhum. Ok? Então, se você vem a este lugar, você ouve uma mensagem, mas você não procura unir a sua fé àquilo que você ouviu, para que aquilo se torne uma realidade dentro de você, diz o texto, não vai adiantar para nada, não vai ter proveito algum. Então, não basta ouvir. Tiago é claro nisso, né? Não sejam somente ouvintes da palavra, mas praticantes. E como que eu posso praticar a palavra de Deus? Eu já falei umas 50 vezes aqui, no mínimo. Se o Espírito me levar, me conduzir naquela verdade. Por mim mesmo, eu não posso praticar a palavra de Deus. Amém, queridos? O povo de Israel disse para Moisés: Moisés, sobe lá, ouve o que Deus falar e a gente vai fazer tudo o que Deus falar. Deus falou: bom seria. Nós somos totalmente dependentes do Espírito. Jesus disse: o Espírito é o que dá a vida. Não pensa que você é bom o suficiente para entender e praticar a palavra de Deus, porque você não é. Jesus disse: sem mim, vocês não podem fazer nada. Amém, queridos? Tem uma música aí que diz uma grande verdade: nós somos inúteis. A música não fala bem assim, né? Fala um português bem feio. Mas é a grande verdade. Sem Deus, queridos, sem Jesus, sem o Espírito, sem a Santíssima Trindade, não dá nada. Mas vamos lá. Então, o padrão da descrença desse povo não foi uma surpresa para Jesus, porque o texto diz que ele já sabia. Jesus nunca é pego de surpresa. O texto diz que desde o princípio ele sabia. E aqui não fica muito claro se João está dizendo desde o princípio do ministério de Jesus aqui na terra, ou se desde o princípio lá na eternidade. Eu até acredito que é desde o princípio lá na eternidade, porque o livro da vida é um livro fechado. O livro foi fechado antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Jesus já sabia quem ia crer e quem não ia crer. Então, ele não estava surpreso, porque esses discípulos não estavam crendo nele, né? Mas é interessante que Jesus sabia também, desde o princípio, quem seria o traidor, o supremo exemplo da incredulidade. O que nos leva a crer que ser incrédulo também é ser um traidor. Ok? Vamos lá, verso 65. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Eu não vou falar sobre isso, porque já foi explanado lá dos versos 37 ao 44, sobre essa questão, que ninguém pode vir a Cristo em fé, se não for persuadido e capacitado pelo Espírito Santo de Deus para isto. Os que vierem serão trazidos pela graça do amor celestial. E Jesus disse: e nenhum deles será rejeitado. Ok? Vamos em frente aqui, verso 66. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então, sem dúvida, querido, esses muitos de seus discípulos são aqueles que acharam duro o discurso de Jesus.
E as declarações adicionais de Jesus, né, que quando eles falam, esse discurso está duro. Então Jesus fala, então espera um pouquinho, deixa eu ampliar aqui a coisa para vocês. E o que Jesus adicionou não contribuiu para apaziguá-los, somente para que eles tomassem uma decisão que eles já tinham no coração, que seria abandonar Jesus. Porque, queridos, quando você disser para Jesus, eu não concordo, não pensa que ele vai mudar o discurso, não. Não existe evangelho à moda da casa. Ainda que muitas pessoas tentem fazer, né? O evangelho à moda da casa. Não, aqui nós cremos dessa forma. Vai crer dessa forma no inferno, tranquilamente. Porque Jesus não muda a sua verdade por causa do seu gosto. Jesus, quando essa turma começou a ir embora, Jesus falou, peraí, não vou embora, peraí. Que é isso, a gente pode... Aqui, Uma frase muito interessante de Bruce. O que queriam, ele não podia dar. O que ele oferecia, eles não queriam receber. Então, fica assim. Não querem o que eu tenho? Tudo bem. O que vocês querem eu não tenho para dar. Então, querido, esses seguidores da Galileia, como os de antes lá de Jerusalém, não passaram no teste da fidelidade sem reservas e da perseverança fundada na fé promovida pela graça. Então, os de Jerusalém já tinham recusado, agora os da Galileia também recusam, né? Ser atraído pelos sinais, pelos milagres, é uma coisa. Entender e se alegrar no sentido interior do milagre é outra coisa. E somente aqueles que têm essa última reação de entender é que podem ser considerados como discípulos verdadeiros de Jesus. Então, a gente já falou isso, né? Frisando mais uma vez aqui. E então, quando só fica 12, haviam centenas, talvez milhares de pessoas ali seguindo Jesus. Quando Jesus não ameniza o seu discurso, só fica 12. E então no verso 67, então Jesus pergunta aos 12, vocês também querem retirar-vos? Então, o que a gente vai entender aqui, queridos? A pergunta de Jesus não é uma pergunta de hesitação, como se Jesus precisasse saber a resposta deles. Porque o que o verso anterior diz? Que Jesus sabia desde o princípio. Então, Jesus não está perguntando se ele está na dúvida, será que esses 12 também vão embora? Deixa eu perguntar para eles. Jesus sabia disto. Mas a pergunta de Jesus é feita por causa deles. Por que Jesus pergunta? Porque eles precisam saber responder por que eles não vão embora. Então, não basta ficar, precisa saber por que está ficando. E Pedro entendeu sobre isso e ele diz na sua carta, no capítulo 2, verso 15: santificai a Cristo em vossos corações, para saber responder a todos aqueles que inquirirem a razão da vossa fé. Então não basta ficar, tem que saber o porquê você está ficando. Por que você está aqui? Não precisa responder para mim não, responda para si próprio. Por que você ainda está com Jesus? Porque eu não quero ir para o inferno. Essa resposta é muito perigosa. Então, queridos, na verdade, quando Jesus fez essa pergunta, no original grego,
a forma que Jesus falou seria mais ou menos assim: vocês não querem ir embora também, não é verdade? Jesus sabia que não. A pergunta de Jesus no grego tinha como resposta obrigatória o não. Dá para entender isso? Então Jesus não estava em dúvida nenhuma, mas Jesus precisava, ou melhor, eles precisavam saber por que eles estavam com Jesus. Então, nos versos 68 e 69, vem a resposta, como sempre: Simão Pedro, portador do grupo, Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Então veja só, aqui a disposição de Pedro, sempre ali para ser o porta-voz dos 12, ele é direto, ele fala aquilo que ele realmente está pensando. Pedro não é um homem de ficar buscando palavras. Pedro é sempre bem objetivo nas suas palavras, tanto que muitas vezes ele se deu mal com suas palavras. Mas ele realmente fala o que ele pensa, ele não enrola não. Isso é uma grande lição, querido. A gente tem que ser muito objetivo com a gente mesmo. Não adianta você dar uma boa resposta para o seu ouvinte e você realmente não crê naquilo. Eu sempre lembro da experiência, eu já citei várias vezes aqui, de um rapaz que havia terminado o seminário, e então ele estava sendo sabatinado pelos líderes da organização, e tudo que era perguntado, ele dizia: de acordo com fulano de tal, com Strongs, isso é assim, assim, assim. E ele sempre foi respondendo: de acordo, de acordo, de acordo. No final, o principal ali da mesa disse: você será um excelente pastor por todas essas respostas que você acaba de dar. Ele falou: não, porque eu respondi o que vocês queriam ouvir, mas não o que eu creio. Então você responder para mim, quando eu pergunto algo, você responder para me agradar, não vai te trazer benefício nenhum. Você tem que ser sincero. E Pedro, ele não pensou em agradar Jesus aqui não, ele foi muito objetivo na sua resposta. E a resposta que ele dá aqui é muito semelhante àquilo que ele já tinha falado, ou vai falar ainda, eu não sei direito aqui o tempo dos relatos, mas a caminho de Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta o que os homens dizem a meu respeito, e eles falam, e Jesus fala: e vós o que pensam a meu respeito? E Pedro vai responder que ele é o Cristo de Deus, e Jesus vai falar: isso é uma revelação dos céus, não foi algo que nasceu no seu coração, não é algo que você pensou, mas é algo que Deus falou e você acreditou, e por isso você falou. Então é muito semelhante, embora não é o mesmo incidente, não sei se antes ou depois, preciso pensar mais a respeito. Mas aqui a resposta de Pedro é muito interessante, porque ela consiste de duas partes. A primeira parte da resposta de Pedro é uma pergunta: Senhor, para quem iremos? Isso é muito significativo, queridos, porque o ser humano é constituído de uma forma que ele sempre procura por alguém. O ser humano não foi criado para ficar sozinho, e então ele sempre quer estar ao lado de alguém. E a pergunta de Pedro é significativa por causa disso. Ao lado de quem você tem prazer de ficar? E por quê? E é exatamente isso que Pedro coloca: para quem iremos, Senhor? Então Simão estava mostrando aqui que ele tinha realmente compreendido que Jesus tinha exposto até aqui,
e ele fala: tu és o único para quem nós podemos recorrer para ter vida eterna. Então, o nosso objetivo na vida é que vai indicar ao lado de quem nós queremos ficar. Dá para entender isso, queridos? Por isso que a resposta de Pedro é muito interessante. E ele está reconhecendo que Jesus é o único que pode satisfazer plenamente as necessidades mais profundas e reais do ser humano. E então ele mesmo dá a resposta para a pergunta dele: tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. O que Pedro está respondendo? Pedro está falando exatamente o que Jesus havia acabado de falar. Jesus tinha falado: as palavras que vos tenho falado são espírito e vida. E Pedro diz: tu tens as palavras da vida eterna. Então, para quem nós vamos? Eu creio naquilo que o Senhor acabou de falar, que tu tens as palavras da vida eterna. Então, para quem iremos nós? Se nós queremos vida eterna, não há outro a quem procurar a não ser o Senhor. Você já chegou a essa conclusão, meu querido? Que se você quer vida eterna, não são as suas obras que pode dar. Não é o que você faz, não é o que você é, mas é ao lado de quem você está. E está ao lado dele porque quer receber dele as palavras da vida eterna, quer se alimentar dele. Não está interessado nos milagres dele, está interessado nele, porque é ele e não o que ele faz que dá a vida eterna. Fica claro isso, queridos? Talvez Pedro já estava começando a experimentar o sabor desse alimento espiritual de Jesus. E é por isso que ele diz: para quem eu vou, Senhor? Eu já estou experimentando, eu já estou saboreando essa comida espiritual e eu não quero ir para outro não. Amém, queridos? E ele diz: e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então, crer está baseado no conhecimento pessoal de Jesus. E esse conhecimento pessoal de Jesus está baseado na fé. Ok? Crer está baseado no conhecimento pessoal. E o conhecimento pessoal está baseado na fé. Então a base de todo conhecimento é a fé. Amém, queridos? E quando Pedro diz Santo de Deus, é interessante isso aqui também. Porque isso é um título messiânico. E esse título já tinha sido referido a Jesus. Lembra por quem? Quem foi o primeiro a dizer para Jesus que ele era o Santo de Deus? Em Marcos capítulo 1, verso 24, um endemoniado. Na verdade, o demônio falou: que temos contigo, Jesus? Nós bem sabemos quem tu és o Santo de Deus. E é interessante porque Tiago diz que os demônios creem e estremecem diante de Jesus, porque sabem quem ele é. Jesus disse: eu vi quando ele caiu como um raio dos céus. Em outras palavras, eu joguei ele para baixo. Então ele sabe quem é Jesus. E ele foi o primeiro a declarar aqui na terra que Jesus é o Santo de Deus. Isso é muito significativo. Então esse título dado a Jesus assinala a santidade da pessoa de Jesus, bem como o fato da missão dele ter sido consagrada por Deus Pai. Ele é o Santo de Deus. Ok?
E Pedro e seus companheiros então se recusaram a se deixar confundir, mas eles creram no que Jesus disse e tiraram uma conclusão lógica. Então eu estava dizendo que era importante eles saberem elaborar a resposta. E a resposta elaborada deles era totalmente baseada nos ensinamentos de Jesus. Ok, queridos? Então Jesus era muito mais do que um profeta semelhante a Moisés, ele era o santo de Deus. Agora, contudo, queridos, Jesus sabe que a confissão de Pedro, embora ele diz nós, ele insiste no nós, para quem iremos nós? Nós cremos, nós sabemos. Mas a grande verdade é que Jesus sabia que essa convicção de Pedro não representava a convicção interior dos 12. Jesus cita que havia uma exceção. E para isso, para que o homem que era exceção nunca pudesse afirmar que ele não fora avisado, e para que os demais não pensassem que Jesus tinha sido pego de surpresa por Judas. Para que os discípulos na hora da traição não dizem, puxa, coitado de Jesus, né? Escolheu Judas e olha o que Judas faz com ele. Então Jesus já deixa muito claro que ele sabia quem eram os que criam e sabia também quem era que ia traí-lo, né? Então Jesus deixa isso muito claro. E no verso 70, então Jesus fala: e é por isso que ele disse, um de vocês, você que tem o caráter corrompido, você é um diabo. E para terminar, outra frase de J.C. Ryle. Presta atenção. Estejamos certos de que apenas possuir privilégios espirituais não é motivo suficiente para termos nossa alma salva. O lugar, as companhias, as oportunidades não são as coisas imprescindíveis para o homem tornar-se um crente, e sim a graça de Deus. Com essa graça, podemos servir a Deus nas circunstâncias mais difíceis, como Daniel na Babilônia, Obadias na corte do rei Acabe, e os santos que viviam no palácio de Nero. Sem a graça verdadeira, podemos viver diante da glória do Senhor Jesus e, assim como Judas, ser miseravelmente rejeitados. Não descansemos enquanto a graça de Deus não estiver reinando em nossas almas. Deu para entender isso, queridos? Sem a graça, a última frase aqui, sem a graça verdadeira, podemos viver diante da glória do Senhor Jesus. Olha só, sem a graça, podemos viver diante da glória do Senhor Jesus. E, assim como Judas, ser miseravelmente rejeitado. O fato de contemplar a glória do Senhor não garante vida eterna para ninguém. Por isso que a gente vem insistindo, milagres não alimentam ninguém espiritualmente. O milagre põe você diante da glória do Senhor, mas não te salva, só a graça. Então, queridos, como eu disse J. Riley, não descansemos enquanto a graça de Deus não estiver reinando em nossas almas. Amém? Deu para entender? Falei demais, né? Mas ainda estou dentro do horário. Espero que você tenha entendido isto. Se você tem dúvidas, pode perguntar agora ou depois, você é que sabe. Mas esclareça as suas dúvidas para que você possa se alimentar da verdade. Amém, queridos? Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém acha que eu falei coisa não bíblica e quer retirar o que eu disse? Um dos textos, para mim, mais impressionantes em relação a isso é Êxodo 24, que aqueles Moisés, junto com os 70 anciãos, sobem e correm à presença de Deus, e aqui o relato mostra aqui uma visão muito semelhante a, por exemplo, o que João viu lá em Apocalipse. O Senhor, os pés do Senhor, eles têm uma visão deslumbrante. E nada daquilo mudou com essa daqueles homens, porque pouco depois eles estavam se prostituindo diante do bezerro de ouro. Só quis citar isso porque isso concorda com o que você está falando, em relação de que a igreja hoje tem buscado muitos milagres e nenhum compromisso com isso. Não viver na palavra.